Você sabia? Oswaldo Gracie é o segundo dos 5 irmãos Gracie, apenas 2 anos mais novo que Carlos. Assim como o irmão Gastão, também se dedicou muito a lecionar o jiu-jitsu, porém fez algumas lutas de vale tudo. Sua primeira em 1931 contra um capoeirista. Sua segunda luta também foi contra um capoeirista, Oswaldo com 64 quilos e o capoeirista com 85 quilos. Oswaldo vence a luta com o estrangulamento. Seu maior feito em termos de luta foi contra João Baldi, um catch wrestler de 125 quilos, versus Oswaldo Gracie, 64 quilos. Oswaldo vence com estrangulamento em menos de 1 minuto. Impressionante. Em 32, Oswaldo se muda para Petrópolis, onde abre uma academia de jiu-jitsu. Assim como o irmão Jorge, Oswaldo se mudou muito. Voltou para o Rio de Janeiro, foi para Porto Alegre e também foi para Minas Gerais. Oswaldo faleceu ainda jovem em 1943. Você sabia que o mestre Jorge Gracie, entre os 5 irmãos Gracie, foi o que teve maior número de lutas de jiu-jitsu e vale tudo? Jorge Gracie era conhecido como o Gato Ruivo. Aprendeu jiu-jitsu com seu irmão Carlos e também com alguns mestres japoneses, entre eles Geo Mori. Jorge lutou com todo tipo de lutador e contra todos os estilos. Lutou contra boxeres, capoeiristas, lutadores de jiu-jitsu e de judô, luta livre e outros estilos. Gastão Gracie Filho, um dos 5 irmãos Gracie. Dos 5 irmãos Gracie, ele foi o único que não fez desafios de vale tudo. Gastão se dedicou a dar aulas no programa clássico dos Gracie de defesa pessoal. Se mudou para São Paulo nos anos 30. Já em São Paulo, Gastão deu aula para a polícia e para escolas de educação física, sendo pioneiro nesse tipo de atividade. A convite de Gastão Gracie Filho, Pedro Emetério também veio lecionar em São Paulo. Um dos alunos direto de Gastão Gracie Filho é Armando Restani, ainda em atividade em São Paulo. Gastão Gracie Filho foi um dos responsáveis pela introdução do Jiu-Jitsu Gracie na cidade de São Paulo. Mestre Hélio Gracie, ou Professor Hélio, como gostava de ser chamado, nasceu em 1º de outubro de 1913 e era o irmão mais novo dos 5 irmãos Gracie. Professor Hélio aprendeu Jiu-Jitsu com seu irmão Carlos e passou a vida inteira desenvolvendo essa arte. O Professor Hélio foi professor de quase toda a família Gracie, assim como criou boa parte da família, tanto seus filhos como os filhos do seu irmão Carlos. Como lutador, Mestre Hélio foi um gigante, lutou contra todos os tipos de artes marciais. Entre os seus grandes feitos, Mestre Hélio provou em luta que com o jiu-jitsu um brasileiro poderia vencer um japonês do jiu-jitsu ou do judô. Vale a pena destacar a luta contra Yasuichi Ono e Kimura. Fez também a luta mais longa da história do MMA e vale tudo, contra seu ex-aluno Valdemar Santana. Você sabia que o mestre Carlos Gracie foi a mente criadora por trás do Jiu-Jitsu Gracie e Jiu-Jitsu brasileiro? Ele foi o único dos irmãos Gracies a aprender diretamente com Mitsui Maeda, o Conde Kono. Carlos foi o professor e treinador dos outros 4 irmãos, Oswaldo, Gastão, Jorge e Hélio. Carlos foi o professor dos 3 maiores fenômenos dessa primeira geração de Jiu-Jitsu, Jorge Gracie, Hélio Gracie e, fora da família, Pedro Emetério. Carlos também foi responsável pela criação da famosa dieta Gracie. Importante também mencionar que Carlos, junto com Hélio Gracie, foram os responsáveis pela criação dos maiores fenômenos da história do jiu-jitsu, Carlson Gracie. Carlos teve muitos filhos, todos envolvidos praticamente com o jiu-jitsu, deixou um legado impecável e partiu para outro plano em 7 de outubro de 1994. Sou o Sandro Padial e siga o canal do YouTube Padial Jiu-Jitsu.